filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin. É para mim um grande prazer, porque Charlie Chaplin é um artista do qual eu sou fã há muito tempo, desde a minha infância, por quem eu admiro extremamente a obra, não apenas a parte estética, a pesquisa cinematográfica que Charlie Chaplin empreendeu, mas sobretudo a postura política que o artista, que o homem Charlie Chaplin sempre demonstrou em suas obras. Então falar dele é um prazer, e tê-lo na lista de filmes da UESB realmente é uma sacada incrível. O filme O Grande Ditador, ele foi produzido no auge do nazismo, né? É um filme que fala de um ditador, de um opressor, uma figura que representa uma opressão social, um regime de governo autoritário que se chama Hinkel. Então, como o próprio começo do filme fala, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Nesse mesmo filme, por falar de semelhança, tem um duplo desse personagem, que é o barbeiro judeu desmemoriado, que vive no gueto e que é oprimido pelas forças desse ditador Hinkel. Então, a partir daí, a gente já tem dois elementos incríveis que Charlie Chaplin costuma trazer na sua obra. Todo mundo sabe que Charlie Chaplin é um ícone do cinema, né? Se a gente falar de cinema mudo, a gente pensa em Charlie Chaplin. Se a gente falar de comédia em cinema, a gente vai lembrar de Charlie Chaplin. Se a gente vai falar de trabalho de mímica, trabalho de palhaço, trabalho de expressão corporal, a gente vai lembrar de Charlie Chaplin. Então, apesar de estar falando de um filme que fala sobre opressão, que fala sobre um regime totalitário, que fala de um ditador chamado Hinkel, Charlie Chaplin pega esse assunto social que é tão sério e faz uma comédia. Ele está tirando sarro desse assunto, ele está desrespeitando as vítimas desse estado de governo, desse regime de governo. Não, ele está usando a comédia como uma grande ferramenta de chegar às pessoas para falar de uma forma extremamente respeitosa e humana de um assunto muito sério. Então, uma das coisas que eu já queria trazer para a gente pensar é esse preconceito que a gente tem com a comédia. Achar que fazer comédia ou que rir de alguma coisa é necessariamente desvalorizar ou desrespeitar essa coisa. Por que a gente pensa isso? Porque na maioria das vezes é isso que a gente faz. A gente ri de alguma coisa para ridicularizar essa coisa ou para desrespeitá-la. Mas o problema do riso, tem uma frase que eu gosto muito do filósofo Eduardo Galeano, que é: a culpa do crime nunca é da faca. Então o problema não é do fato de rir, não é da comédia. O problema é do uso que se faz dessa ferramenta tão importante. E por que as pessoas mal intencionadas fazem uso dessa ferramenta? Porque elas sabem que essa ferramenta ela é contundente, ela é altamente funcional e ela é infalível. Então, como boa parte das pessoas mal intencionadas usam a piada, o xiste, o riso para oprimir outras pessoas, e a gente vai ver isso em vários programas de humor que riem de pessoas que no dia a dia já são oprimidas, é o mau uso do riso. Mas Charlie Chaplin, como um artista e como um militante político, ele pega essa ferramenta altamente funcional e vai usar para denunciar o horror do nazismo em pleno início da década de 40. Então, às vezes, o lado bem intencionado se utiliza de ferramentas que não são tão eficazes como o riso. Então, às vezes, o discurso de quem tem um pensamento um pouco mais humanitário, ele é um discurso altamente racional, ou um discurso que beira o enfadonho e não funciona tanto. E aí Charlie Chaplin usa o riso, que ele sabe que é uma ferramenta infalível para poder, primeiro, denunciar ao mundo, né, os horrores do nazismo, e segundo, para problematizar e fazer a gente tentar se localizar nesse lugar. Por que se localizar nesse lugar? Há uma coisa que funciona muito no riso, que é a identificação. Por que eu rio de alguma coisa? Porque eu não me identifico com ela. Quando alguém cai e eu dou risada porque eu não tenho nenhum relacionamento de empatia ou de simpatia com essa pessoa. E aí, Chaplin sempre falou que a obra dele é baseada em fazer cair aquele que está no alto. Então, quando um vagabundo de Chaplin, e todo mundo conhece esse personagem, né, o Trump, não o Trump, mas o vagabundo do Chaplin, por que a gente ri dele? Porque ele engana o policial, porque ele chuta o traseiro do policial. E a gente ri porque, historicamente, o policial ele está acima do vagabundo. E quando o vagabundo ele chuta o traseiro do policial, ele derruba o policial desse lugar de poder
ele inverte uma situação histórica e social. E a gente ri disso. Por que a gente ri? Porque a gente se identifica com o vagabundo, né? Então tem um processo aí que Aristóteles chama de identificação e idealização. Eu me identifico com o vagabundo. Socialmente, eu sou oprimida por forças do governo, por forças do mercado, que são maiores do que eu e que riem de mim o tempo todo. Você não tem essa sensação que o mercado ri da gente o tempo todo, que o sistema ri da gente o tempo todo e a gente está o tempo todo sendo oprimido por esse sistema? Então eu me identifico, eu sou aquele vagabundo que não tem dinheiro, enfim, que tem uma série de necessidades, de carências. Mas outra coisa que acontece, que Aristóteles fala, e Charlie Chaplin tem plena noção disso, é um processo de idealização. É quando o personagem ele faz coisas que eu não faria, quando o personagem ele é melhor do que eu. Então, quando o vagabundo dá um chute no traseiro do policial, ele faz uma coisa que eu gostaria de fazer na vida real. O policial representa o sistema e eu queria chutar o traseiro do sistema. Então, por isso, eu me reconheço no vagabundo e eu me idealizo nele, ele faz coisas que eu gostaria. O que isso tem a ver com o grande ditador? Lá, Charlie Chaplin divide a imagem dele, que a gente já conhece, porque é importante lembrar que Charlie Chaplin era roteirista, dramaturgo, ator, diretor, compositor, exímio pianista, uma figura realmente, uma estrela do seu tempo, como eu falo no texto, né? Então ele é o ator, aí aquela imagem que a gente já conhece do vagabundo, que era muito parecida com a imagem de Hitler. Eles inclusive são do mesmo ano, o que divide eles nascimento são 4 dias, é incrível, e ele usou essa semelhança do uso do bigodinho para fazer esse filme. Aí tem a figura desse Hinkel e tem a figura desse barbeiro judeu, que é o alvo de ataque do sistema do Hinkel. E o que Charlie Chaplin faz, além de botar a gente para rir muito? Ele mostra que esses dois personagens são muito parecidos fisicamente. E que a diferença que o nazismo tentou fazer com que nós acreditássemos que existe entre um ariano e um judeu, ela não existe, ela é forjada. E ela é deliberadamente forjada para que se haja uma opressão. E aí Charlie Chaplin, ele faz o quê? Ele pega o cinema, eu não sei se todo mundo sabe, mas o cinema era uma das artes favoritas de Hitler. Hitler era, reconhecidamente um artista frustrado, então ele incentivava a produção artística da sua época, mas ele tinha uma mensagem desumana, por trás da produção artística que ele fazia na época. E aí Charlie Chaplin pega justamente o cinema, que era a arte queridinha de Hitler, para mostrar ao mundo todo a visão que ele tinha de Hitler, que é o Hinkel, que é uma figura ridícula, frágil, infantiloide, no sentido péssimo, não é infantil, porque infantil é bom, e coloca esse como um palhaço, caindo de traseiro para cima, frágil, batendo a cara na parede, e nos faz rir dessa figura. Mas, apesar de serem fisicamente muito parecidos, Hinkel e o barbeiro, eles são extremamente diferentes do ponto de vista da humanidade. E essa diferença ela vai aparecer no final do filme, Todo mundo sabe que a maioria dos filmes de Chaplin, os mais famosos, são filmes mudos. E quando Charlie Chaplin faz O Grande Ditador, ele já vinha há mais ou menos 10 anos se recusando a fazer filmes falados, 100% falado. E ele, ao decidir fazer esse filme falado, ele encerra o filme com um grande discurso, que é conhecido como o último discurso, e ele fala para a câmera. A gente também sempre lembra do Chaplin gesticulando muito, aquele pezinho dele, o corpo dele muito expressivo. E nesse momento há um close, na cara daquele personagem que, da forma como eu leio, deixa de ser o personagem. Ali para mim é Charlie Chaplin, não é nem Hinkel, nem o barbeiro, é Charlie Chaplin falando para a humanidade. Então é uma cena tocante e é uma forma linda de terminar uma comédia, porque termina uma comédia com um texto emocionante, falando de amor, falando de união. Então, nesse momento que você está estudando para fazer vestibular, que você está escolhendo o curso que você vai fazer e que você assistiu a esse filme, se não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Se assistiu, reassista e pensa no seguinte, vamos falar de identificação e idealização. Tem muitas cenas que a gente vê o ridículo dos soldados que estão chegando no gueto. Quando o sistema manda eles baterem, eles batem. Quando o sistema manda não bater, eles não batem. É um pessoal que pensa pouco por si, que ataca os diferentes, os iguais.
e que muito pouco pensa sozinho. Então, se a gente pensar em idealização e identificação, você que está escolhendo um curso para fazer agora, que vai com certeza mudar a sua vida, com quem você se identifica nesse filme? Né? Com a pessoa que bate nos diferentes, com a pessoa que não aceita as diferenças? Para que você vai fazer esse curso? Qual é a mudança na sociedade que você deseja fazer? Por que você está entrando nessa universidade pública, laica, plural, que vai mudar a sua vida? O que você pensa em retribuir para a sociedade depois que você sair daqui? Então reassista esse filme pensando nisso. Em quem você se reconhece? No ridículo e no agressivo do Hinkel? Ou no humanitário, no afetuoso, né? E no que há de belo e humano do barbeiro? Então fica essa dica, né? Que essa figura de Charlie Chaplin nos inspire. É um momento extremamente importante para pensar nosso lugar no mundo, se a gente vai apoiar sistemas odiosos, se a gente vai lutar por um poder popular onde todos tenham o mesmo direito, ou se a gente vai ficar em cima do muro e deixar que as forças horrorosas dominem a sociedade. É o momento de assistir esse filme, de pensar na gravidade dos sistemas absolutos de poder e, sobretudo, de agir. Boa prova, uma boa vida universitária.